Muito bem. No Mestre de hoje, eu quero falar uma coisa a vocês. O que eu, ou minha nova ordem, realmente prego, ou que seja tudo o que eu estou planejando, é desse modo. Quando o mundo não for chamado de nações, e sim de um reino, uma união capaz de sermos chamados de um reino, e como um reino podermos viver agindo ou comungando ou entendendo forças maiores, as raias, de podermos extrair os seus minérios, de podermos dizer realmente que olhamos eles de forma tão real que até conversamos, extraímos estruturas para fazer festividades, para fazer nossa celebração e para lutar finalmente de uma forma unida, não mais um contra o outro, mas contra forças que não aceitaram nós também dizermos que finalmente somos o reino. Nisso, um sinal, uma aparição de um Jibô, de um Odin, de um Brahma, de um Deus Criador que é a iminência, se torna tão real, capaz de uma câmera ser filmada, capaz de explodir os céus e transformar dia em noite, fogo cair dos céus, capaz de sermos chamados filhos da exclamação, filhos de um Odin, de um Jibô, de uma força maior, e aquilo tão maior em formas tão mais elevadas de transporte, de força cósmica, força de banimento, força estelar, sinal, força maior, que um Abba que transportou forças contrárias, um Brahma que baniu o exército inimigo, que uma preparação cósmica ficasse tão visível ao ponto de ser filmado. Isso é realmente a maior vitória de uma eternidade e que eu acredito, no fim seguir, fazer esse mundo ser. E possamos dizer que 10 presidentes, ou todos os presidentes que aceitaram a iminência, os generais, se morrerem os generais, que seu espírito vá aos céus para nos liderar de novo sobre a sua nova vitória, mas todos que aceitaram de uma proporção um pouco maior, que nos tempos de Noé, 600 anos se passou, ele envelheceu somente 1 ano, sejamos como tempos antigos, que 600 anos vivemos na Terra, seja como tivesse passado 1 ano, 1 milhão de anos passamos na Terra, seja como tivesse passado 5 anos, para dizer finalmente que a barreira da idade é quebrada, para vivermos pela eternidade em prol do que seja eterno, para desfrutarmos de uma evolução e tudo o que uma eternidade, para aceitar uma marca, ou para aceitar o espírito imortal, ou tudo o que a iminência propôs realmente sermos pela eternidade. E todos sermos chamados sacerdotes, príncipes, reis, governadores, ditadores, uma força sacerdotal, porque uma ordem se mostra uma nova ordem
num aspecto íntimo de um respeito mútuo para proporcionarmos ser uma força maior em relação a que uma força maior de uma nova ordem, de uma terra realmente seja. E uma evolução desse planeta, como Emirados Árabes, como o Catar e toda a organização, para desfrutarmos de uma íntima sintonia, o que reino seja e o que o poder da nova ordem é, de força maior, ou da eminência, a sua divindade, o seu Sansão Davi, e toda a sintonia de todos, serem sanções também, numa qualidade menor ou maior, ou de um exército ter a força maior de representar a cidadania do poder da eminência. Nisso, a particularidade de setores que fazemos como Emirados Árabes, ou que tentamos argumentar o que seria naquele reino, ou o que é outro reino, chamar a cidadania de reinos, ou de povos que se tornaram tão visíveis, que possamos finalmente dizer que realmente possamos ter, ou realmente nos relacionar com eles. Nisso, tentamos forjar da nossa própria maneira em alguns setores e uma carga de evolução em outro, para finalmente desfrutarmos o que seria essa eternidade, para num apogeu de finalmente entender um dia, quando essas forças ficarem mais fortes, conseguimos praticar a real índole, que é realmente num nível de estado de existência cada vez maior, até de existir. E nessa evolução como o Catar, ou de outra maneira, para simbolizar os reinos que iremos ter sua cidadania, também terraplanarmos o mundo em setores que indique que em cima, ou pontos geográficos, estejam esses reinos, para simplesmente ou a sua atmosfera, ou o seu relevo, ou o seu riacho, que em setores predistos, como calórico angelical ou radioativo angelical, em cima de algum setor, possamos também terraplanar para aquilo realmente fazer parte de qualquer aspecto que seja, ou órbita, ou céu, mas que no intuito tenhamos a capacidade da sua estrutura, qualquer que seja, para o poder do mundo celestial, da nova ordem, ou que é dado a nova ordem da eminência, também se perpetue desse modo, de forma eterna. E toda organização primitiva de um palavreado, ou qualquer organização primitiva de uma saudação, seja somente para impregnar, para deixar aquilo nítido, de aquela evolução catar árabe, também, né, em toda a conjectura de um exército ou da nova ordem, como sacerdotes ou força de uma ordem, nova ordem, também possamos sentir isso de uma forma bem maior. Essa é a palavra para vocês. Boa sorte.